Aí, turma, Renato Sensei mais uma vez na área para falar, né, dando continuidade aos quadrinhos, como eu fiz no último vídeo falando sobre Spawn. Dessa vez eu tenho algumas coisinhas para comentar de um muito grande sucesso também para mim, de um outro grande artista desde a década de 90, o Garth Ennis. Já ouviu falar de Preacher? Aguarde um momento. O grande Garth Ennis, um irlandês danado que já trabalhou muito, tanto também na DC quanto na Marvel. Eu acho que o grande papel de muitos artistas, né, de ter trabalhado assim, em selos independentes ou não, quando eles atingem ali o hall da fama, trabalhando tanto na DC quanto na Marvel, eles conseguem, né, e alguns conseguiram realmente deixar marcado ali a sua assinatura. E o Garth Ennis, para mim, nossa, é um cara que escreve muito bem, em muitas situações tem seu enredo muito assim, como é que dizer assim, polemizado, né, o que ele gosta de retratar em algumas das histórias. Essa eu peguei para falar hoje de Preacher, né, que eu gostei muito de ler, né, essa história dele ali, como eu falei, da década de 90, precisamente 1995. Ele, juntamente com Steve Dillon, criaram um conceito, para mim ali também muito chupinhado de algumas coisas, assim, do Hellblazer, para quem lembra de Constantine, que ele também trabalhou na Hellblazer, né? O Preacher, ele traz muita coisa mística também, traz aquele confronto ideológico quando se trata de religião, algumas outras culturas, né, religiosas, centralizada em alguns personagens que marcaram a história, que saiu ali, como eu disse, com 75 edições, um enredo muito denso, né, personagens fortes, situações em alguns momentos para lá de engraçadas, e outra também derramando no drama. A história, ela fala sobre um cara chamado Jesse Custer. Ele era o pastor de uma igreja numa pequena cidade, né, lá nos Estados Unidos, ali próximo faz parte ali do estado, né, do Texas. E rapaz, o camarada, ele passou de tudo do pior desde a sua infância ali sendo criado a muito custo com uma mãe, né, e uma família que, eu vou falar a verdade para vocês, ela dava o verdadeiro significado de antes só do que mal acompanhado. O Jess, ele é o personagem principal dessa trama, e juntamente aparecem outros personagens também assim maravilhosos de procurar entender e acompanhar, né, a trajetória de cada um. Nós temos lá a Tulip O'Hare. A Tulip é a namorada do Custer. Então, para você ver, o cara era pastor, tá, antes de mais nada, vou chegar logo, era pastor. A Tulip O'Hare é aquele tipo de mulher que não leva desaforo para casa, e no tiro ela não perde para ninguém. Para quem acompanhou já essa história em quadrinhos, sabe muito bem como é que é a Tulipa, né? Ela pensa em quais são suas atitudes, né, em situações extremas. Tem o Cassidy. O Cassidy, ele é um vampiro, tá? É um dos mais cara de pau que eu já vi, assim, histórias de vampiro que tem nos quadrinhos, né? Apesar de ter outros estilos também muito parecidos, como o vampiro americano e tal. O Cassidy, ele é um fanfarrão realmente de marca maior, um irlandês, olha só, né? Que tá vivendo aí já no mundo há mais de 100 anos e tal, e rapaz, ele e o Jesse, eles se tornam muito amigos, sabe? Então, em situações assim que eles se encontram na pancadaria com uma galera, pancadaria com um exército e tal, assim, eles são a dupla do barulho mesmo, sem contar que conjunta eles para beber e para conversar fiado, entendeu? Para virar a noite. Tem também uma organização que ela tem interesse muito grande ao Jesse Custer. Eu vou logo falar para você um pouquinho desse interesse, que é o que gera realmente a trama desse quadrinho. Então tem o personagem Herstar, que ele é um dos grandes cabeças da organização Graal, tá? Uma organização mundial da igreja, tá, okay? Que rege algumas coisas pelo mundo. Tá? Tem, acredite se quiser, John Wayne, para quem lembra aí, ó, do velho cowboy John Wayne. Tá? É um espírito, gente, que conversa com o Jesse.
no decorrer das histórias. É muito legal, conversa com ele desde criança, muito bacana mesmo. Tem o Santo dos Assassinos, uma entidade que foi criada para a punição, né, de entidades celestiais, e esse Santo dos Assassinos, rapaz, para mim foi a cereja do bolo em Preacher, tá? E lógico, não podia esquecer de maneira nenhuma, né, o Face, que na tradição bem literal seria a cara de, né, do Twin mesmo, né, cara? É um rapaz que tentou suicídio com uma arma, né, no rosto, tá? O resultado, logicamente, né, não poderia ser pior, porém, né, não levou à morte. E aí vocês têm que ver como é que é a vida desse garoto, né, porque ele é jovem ainda, dentro desse contexto de Preacher. Bom, voltando então, o enredo principal é que Jess Custer, ele é tomado por uma força, digamos assim, uma força divina, tá, de nome Gênesis, entra no corpo dele, tá certo? E ele dá uma capacidade tremenda de simplesmente conseguir mandar com que a pessoa faça qualquer coisa que ela quiser, tá? Essa entidade Gênesis, ela foi criada por causa de uma situação em que juntou-se um anjo, né, do exército celestial, tal, com um demônio, sabe? E nisso aí geraram o que a gente poderia falar um verdadeiro anticristo, só que ele não tinha um corpo, né, aqui assim na Terra. E, gente, a coisa é a maior viagem, cara, porque Deus, com essa bagunça toda que deu lá no céu, no paraíso, essa coisa toda, sumiu, entendeu? Picou a mula. E o Jess, quando ele tem consciência desse tipo de poder que ele tem, de onde que veio, que através das histórias vai mostrando algumas causas, né, por que essa entidade está nele, o Jess simplesmente resolve procurar Deus pelos Estados Unidos todo. Tá bom? Simplesmente eu quero achar papai do céu. Ah, mas você quer fazer o quê? Você quer pedir conselho para ele? Não, cara. Eu quero dar uns tapas na orelha dele, uns pés na bunda. É bem dizer isso mesmo, gente. Tá entendendo? Que o senhor pastor quer fazer. Aquele pastor que já também não está muito acreditado da religião. Por causa de várias situações que acontecem, né, na vida do Jess desde criança. Então, assim, o pontapé da história, né, é a busca de Jess Custer e os seus amigos aí ajudando eles de alguma forma a irem atrás de Deus. Então, dentro de toda essa jornada, acontece muita coisa, você conhece outros personagens, situações inusitadas, tá? Tiro, explosão, é aquele negócio de porrada, né? Tiro, porrada e bomba em Preacher. E, logicamente, vai colocar você também em xeque em algumas ideologias, o que você acredita, o que você não acredita, o que você acha que é possível, o que não é possível. Eu acredito que a obra de Garth Ennis, ela tem muito sarcasmo, ela tem uma crítica, tá certo? E através dessa jornada, a crítica ela é bem construída em alguns aspectos, outras, como eu disse, é maior viagem. Você conhece um pouco mais sobre a vida de cada personagem, ok? Que tem a sua importância na série. E outro show à parte que também chamou muito a minha atenção são as capas de Preacher, cada uma melhor que a outra, com um realismo acima do normal. O Steve Dillon, toda a equipe responsável pela ilustração dessa história, realmente merece uma nota 10, porque ficou maravilhosa em todo o aspecto artístico. E o Garth Ennis, mais uma vez, eu gosto muito de falar desse escritor, ele consegue prender você com a história, uma trama bem amarrada, muita viagem, tá entendendo? Muito rock and roll também, que os caras colocam umas músicas muito bacanas. Você tem que ler para você entender do que eu estou falando. Também é uma história bem mais adulta, não é para hoje em dia com essa faixa etária de 12, 16 anos. Preacher para hoje ele seria realmente na faixa etária de 18 anos. É uma leitura que você tem que procurar compreender um pouco mais de conhecimento de mundo para pegar algumas referências, tá certo? E o que não falta são referências de mundo dentro da série, tá? No próximo vídeo eu vou estar falando de uma outra obra de Garth Ennis. Eu por coincidência, eu li duas obras dele assim em seguida, que me chamou muita atenção e eu queria dividir isso com vocês, tá? Preacher, ele também tem uma série live action que saiu há alguns anos, deve ter uns 3 anos mais ou menos, 4, não sei aqui assim de cabeça, que também parece que agradou mais ou menos os fãs do quadrinho e também conquistou outros que nem sabia, né, da história do quadrinho, assim como outra que eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Então a minha segunda dica de quadrinhos, aí um quadrinho mais adulto que eu deixo para vocês é Preacher, ok? Excelente leitura para todos. Se você já ouviu falar de Preacher, se você conhece a história,
dá uma comentada aqui para nós, para saber qual que é a sua opinião da história. De repente você tem uma opinião diferente da minha, lógico, né? Ou se você não conhece e passou a conhecer só através da série alguma coisa, fala aqui também, tá bom? No próximo vídeo, lembrando, mais uma obra de Garth Ennis, vamos ver se você vai descobrir qual que é, tá ok? Curtiu o vídeo? Não esqueça, dá o joinha, não está assinado o canal, assina o canal, ativa o sininho, essas coisas todas que eu sei que vocês estão careca de saber. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom!